Olá, eu sou a Gabriela, sou graduanda em Química Industrial pela Universidade Federal de Ouro Preto. Vou apresentar sobre o meu projeto de pesquisa de iniciação científica sobre o efeito da digestão anaeróbica em dois estágios no potencial metanogênico de resíduo avícola, sob a orientação do professor Dr. Sérgio Aquino e com a orientação da doutora Aline Paranhos. A cama aviária é o principal subproduto da produção de frango de corte, no qual é uma mistura de dejetos de animais e cascas de grãos. Ao ter uma destinação inadequada, pode causar problemas ambientais por conter alto nível nutricional e agentes patogênicos. A digestão anaeróbica é uma excelente escolha para a aplicação desse resíduo para a produção de biogás, visto seu elevado conteúdo orgânico do dejeto avícola associado ao material lignocellulósico da cama. O processo de digestão anaeróbica emprega micro-organismos que decompõem a matéria orgânica e assim produzem biogás, no caso metano, que apresenta alto conteúdo energético. O processo de digestão anaeróbica ela envolve quatro etapas, né? A hidrólise, a acidogênese, a cetogênese e a metanogênese, sendo que o processo de digestão anaeróbica em dois estágios separa a fase acidogênica e a cetogênica da fase metanogênica. A primeira etapa do processo é até a etapa da formação de ácidos graxos de acetato, já a segunda etapa é referente à produção de metano, formado a partir de arqueias metanogênicas. Então, o projeto teve como objetivos a avaliação do potencial metanogênico da cama de aviário in natura e após passar por um pré-tratamento hidrotérmico sob condições de 80 e 98 graus Celsius por 12 minutos, numa razão líquido sólido de 4 ml por grama, na relação alimento-microorganismo otimizada de 0,5 gramas, em ensaios de digestão anaeróbia, em um sistema de único e duplo estágio. Avaliação e alteração dos tempos de fase lag na cinética de produção de metano nos ensaios anaeróbios de único e duplo estágio e a identificação e quantificação de AGVs gerados ao final dos ensaios. A caracterização dos substratos foram realizados de acordo com o Manual de Métodos Padrão para o Exame de Água e Esgoto. A cama de aviário passou por um processo de pré-tratamento térmico em autoclave com adição de água numa razão líquido sólido de 4 ml por grama por 12 minutos em duas temperaturas diferentes, uma de 80 e outra de 98 graus Celsius. A produção biológica de metano foram realizadas em frascos de vidro de 120 ml, qual foram adicionados resíduo, que é palha de arroz, e inóculo. Já para o sistema de duplo estágio, seguiu-se o mesmo procedimento, mas o inóculo utilizado para a fase acidogênica foi previamente pré-tratado em autoclave a 100 graus Celsius por 2 horas, para a eliminação das arqueias metanogênicas, e o pH foi ajustado para 6. A partir do momento que a produção de hidrogênio se estabilizou, foi adicionado 1 grama de inóculo e o pH foi elevado para 9, para assim dar início à segunda fase do sistema de duplo estágio. Os ensaios foram realizados em duplicata e foram purgados com nitrogênio para garantir condições anaeróbias. Os ensaios foram mantidos em incubadora shake a uma temperatura de 35 graus Celsius. A fração molar de metano foi determinada por cromatografia de fase gasosa. A identificação de AGVs foram determinados por cromatografia líquida de alta eficiência e a modelagem cinética foi determinada por um modelo de Gompertz modificado no qual os dados foram ajustados utilizando software estatística 10.0. Como pode ser observado na tabela 1, os valores de sólidos totais e sólidos voláteis diminuíram após a cama passar pelo processo de pré-tratamento, sendo que o teor de sólidos diminuiu, pois foram solubilizados no meio e com isso houve um aumento da DQO. A figura 1 mostra as curvas de produção acumulada de metano. Como pode ser observado, se destaca a curva preta, que é referente à cama que foi pré-tratada a 80 graus Celsius no sistema de único estágio. Já para o sistema de duplo estágio, a cama que apresentou maior rendimento de metano foi a cama in natura. Foram identificados esses ácidos orgânicos. Na figura 2 temos as camas pré-tratadas, mas que não apresentaram grande acúmulo de AGVs. Já na figura 3, mostra os ensaios no qual foram quantificados o acúmulo de AGVs ao final do processo da digestão anaeróbica. Como pode ser observado, os ensaios referentes ao sistema de duplo estágio apresentaram maiores quantidades de AGVs. Isso está associado ao menor consumo desses ácidos orgânicos, o que explica a menor produção de metano nesses ensaios. Na tabela 2 é apresentado os parâmetros cinéticos da produção de metano. Os ensaios referentes ao processo em único estágio apresentaram menores valores de lambda, que é o tempo de fase lag, tendo assim um menor tempo para o início efetivo da produção de metano. O ensaio C80, que apresentou maior rendimento, obteve uma produção prevista bem próxima da produção real, que é o H, tendo um tempo de fase lag de 25,5 dias.
Já os ensaios de duplo estágio apresentaram maiores valores para o lambda, sendo a cama in natura obteve um tempo de 97,4 dias, necessitando de mais tempo para a adaptação dos micro-organismos até a estabilização da produção de metano. Então, para o processo de único estágio, não houve um acúmulo significativo de AGVs nos ensaios, sendo que o ensaio que apresentou maior rendimento de metano foi da cama pré-tratada a 80 graus Celsius, que apresentou um tempo de fase lag de 25,5 dias, sendo que o modelo deste ensaio se adaptou bem aos dados experimentais. Já no processo de duplo estágio, houve sim um acúmulo significativo de AGVs, o que explica a menor produção de metano nesses ensaios, sendo que o ensaio que apresentou maior rendimento de metano no sistema de duplo estágio foi a cama in natura, que apresentou também o maior tempo de fase lag de 97,4 dias. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Grupo LQTA, à empresa Viva Alimentos, à FUNASA, ao CNPq, à FAPEMIG e à CAPES. Muito obrigada.